irmãs angolanas, mas que estão aqui em Portugal. Amém. E as nossas irmãs que vieram ontem, pastor Laura, a pastora Edi, mais uma vez nós agradecemos. Meus irmãos, esse é um momento muito importante que nós estamos aqui. E o pouco que nós estamos aqui não é motivo para nós pensarmos que é algo pequeno. Não, Deus, Ele pode usar uma pessoa, Ele pode usar duas pessoas, três pessoas, né? Das irmãs que vieram aqui da Alemanha, das irmãs que estão aqui na Itália, e nós louvamos a Deus. Nós vamos continuar agora no capítulo 10 de Mateus. Você que trouxe a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, nós vamos ler do verso 1, do verso 1, bem, Mateus 10, primeiro, do verso 1, nós vamos ler até o verso 16, para a gente compreender. À noite eu estarei encerrando esse capítulo. Nós vamos fazer em duas partes. Quem encontrou, diga amém. Amém. E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão Pedro, Simão chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário, ou alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E ninguém vos recebe, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é o que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados sereis de todos, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos, portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Glória a Deus. Amém. Amém.
é uma leitura um pouco longa, mas é porque nós temos alguns conteúdos chamados de perícope. Perícope são as passagens que o texto ele está mencionando, ok? Então, baseado nesse texto, ontem eu comecei, quem estava aqui ontem, se lembra, eu comecei falando sobre o quê? Ensinamento. Não, o tema geral. Ontem nós começamos. A fé. Missão por fé. E hoje nós vamos falar o quê? Fé por missão. Vamos lá? Ontem nós falamos o quê? Missão por fé. O que vocês entenderam sobre a missão por fé ontem que eu falei? Ó, os que estavam aqui ontem. Nós falamos ontem missão por fé. Porque é muito interessante essa temática que eles colocaram, porque elas envolvem a fé, mas em diferentes contextos. Missão por fé e fé por missão. Vamos lá, vamos botar a cabeça aí para funcionar. Missão por fé. Ontem nós falamos. O que eu falei ontem? Eu disse que você só pode fazer missões se você estiver impactado pela fé. Aí eu dei o exemplo de Paulo, eu dei o exemplo do próprio texto que Jesus disse que para fazer missões é necessário estar cheio de fé. Se você não tiver fé, eu dei o exemplo de Abraão, Hebreus 11:8. Eu dei o exemplo de Abraão, mostrando que Abraão partiu, obedeceu, porque ele tinha o quê? Fé. Ele tinha fé. Amém. Então, missão por fé na verdade, você partir para o trabalho do campo missionário cheio da fé de Deus. A fé que te ajuda a não ter medo, a fé que te ajuda a pregar, a fé que te leva com ousadia. Foi isso que nós falamos, ok? Mas hoje é diferente. Hoje nós estamos com o mesmo tema, mas nós estamos falando fé por missão. Então, o que vocês entendem agora? Missão por fé, eu já falei. E fé por missão? Quem está lembrado do que é? Fé por missão. Ó, missão por fé e fé por missão. Vou ajudar vocês. Há dois níveis de fé aqui nesse texto da temática de vocês. Primeiramente, digam comigo, fé para obedecer e fé para sofrer. Então, veja bem, nós temos a fé para fazer e nós temos a fé para sofrer. Então, são dois níveis de fé. Vamos lá para não esquecer mais. Fé para obedecer, fazer, não é isso? Sim. Que é o de Abraão. Essa é a missão por fé. Se eu tenho a fé para missões, eu vou fazer. Amém. Certo? Eu vou fazer, eu vou me dispor, eu vou me colocar, eu vou percorrer, eu vou ensinar, eu vou correr. É a missão por fé. A fé por missão é isso. Agora, a missão por fé é isso. Agora, quando nós tratamos sobre essa particularidade da fé por missão, aqui já é uma fé que leva você ao nível de preparo para sofrer pelo Evangelho. E é isso aqui que nós não estamos preparados. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente pensa, quem está nesse momento, e a CEPAL e também a SENAM e outros órgãos de missões, portas abertas, elas estão dando todo ano o tanto de missionários que morrem ainda hoje por causa da sua fé. Às vezes eu só tenho fé para fazer, eu tenho fé ousada, eu tenho fé para determinar, mas eu não tenho fé para sofrer. E se vocês analisarem o que está acontecendo no Brasil, em outras comunidades evangélicas, é que o nosso nível de fé é simplesmente a fé, ou para receber, ou a fé para fazer, mas eu não estou preparado para ter a fé para sofrer. Vocês entenderam? Amém. E aí, veja bem, quando a gente assume essa postura dessa fé, às vezes o crente pensa que morrer, ou um missionário ser morto por causa do Evangelho é uma perca, é uma perda. E não. Missionário que morre por causa do Evangelho, ele não está perdendo, ele está evidenciando um nível de fé perfeita em Cristo Jesus. Porque se ele não tem fé para suportar, mas sim para negar, ele não está preparado. Por isso que eu disse ontem, a fé para a missão por fé é você estar cheio de fé para fazer. Agora, a fé por missão é você estar cheio da fé para sofrer. Eu não posso ter um nível de fé só para fazer. Eu preciso ter um nível de fé para
Sofrer. Quando você lê Romanos 8:35, olha o que Paulo diz. Ele diz: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus, quem será? Contra nós. Aí, se vocês analisarem esse texto bíblico, Paulo diz assim, do 35 em diante, Romanos 8:35 em diante, até o 39. Aí Paulo diz assim, o que me separará de Cristo? Olha como isso é lindo. Ele faz essa pergunta: as tribulações, as angústias, a morte, a espada, o presente, o porvir, nada me separará do amor de Cristo. Então veja bem, nós estamos em um mundo onde a cosmovisão ela é ampla, e o pastor Mauro pontuou aqui, de início aqui no texto da tela que ele estava falando, o materialismo, o relativismo, o pragmatismo de John Dewey, e todas essas questões, elas estão aí presentes. Mas só para vocês terem uma ideia, o que Sartre, aqui na Universidade da França, o que Michel Foucault, Jean Baudrillard, Derrida e outros criaram, o próprio Michel Foucault era um cara que vivia aqui nas universidades. Ele tinha um relacionamento com um homem, e ele vivia dependendo de drogas, ele vivia dependendo de maconha. Ou seja, eles falavam, Augusto Comte, o pai da sociologia, nunca teve um relacionamento perfeito com ninguém. Eram pessoas que escreviam, mas não viviam o que escreviam. Vocês entenderam? Ou seja, e todos esses discursos aqui da França invadiram o mundo. Invadiram o mundo. E aí, quando você observa bem essa forma de ciência, é uma ciência vazia. Pode observar, países de primeiro mundo, onde são construídos em pensamentos pragmáticos de John Dewey, onde são forçados a atentarem para essas ideias francesas, na verdade, nunca trouxeram paz e nem mudança para nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Capital de Karl Marx, que tem tantas páginas, mas nunca foi terminado e nem concluído. A obra dele nunca prestou para país nenhum. Mas por que esse cara é lido na universidade? Por que esse cara é respeitado na universidade? Simplesmente porque eles negam Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Onde está o problema? É que nós evangélicos não nos preocupamos em ensinar. Eu disse aqui ontem que nós estamos desprezando o poder do ensino. Agora imagine se todos os crentes fossem bem ensinados. Olha o poder que o ensino tem. O Karl Marx já morreu há muito tempo, mas olha o poder do ensino dele. E aí entraram os evangélicos, entraram os cristãos, mas entrou uma fé que se tornou manipulável. Lamentavelmente, a Igreja Católica, que se tornou forte, ela prendeu a Bíblia. Ninguém podia ler a Bíblia, acorrentava a Bíblia. E quando Lutero veio com a ideia da Bíblia na mão de todos, eles não queriam isso porque achavam que a Bíblia era um perigo. A Bíblia, a própria igreja dizia que a Bíblia ia se tornar um livro que ia levar pessoas a terem outras ideias. Era perigoso? Era, porque, preste atenção, todo mundo que lê a Bíblia tem uma interpretação diferente. É ou não é? Todo mundo que lê a Bíblia tem uma interpretação diferente. Mas por que ele queria? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o autor da palavra. E em João 8,32 ele diz: conhecereis e a verdade vos libertará. O Senhor Deus, ele quer que a palavra esteja em nossas mãos. Agora, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. Mas de certa forma foi perigoso. Por quê? Porque a maioria das pessoas passaram a interpretar a Bíblia de maneira diferente. Por isso que era interessante a questão do ensino. E como nós estamos em um simpósio de missão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O avivamento que começou na Rua Azusa, com Charles Farran, com o Seymour, foi bom. Só que lá eles não priorizaram o ensino verdadeiro da palavra. De modo que começou a haver várias cisões no próprio movimento de Rua Azusa. E o que nós temos hoje na Rua Azusa? Nós não temos nada na Rua Azusa. Agora, o que Jesus disse ontem aqui na palavra? Mateus 28:19. Ide, portanto, ensinai, fazer discípulo. O segredo é manter o aluno na palavra. Amém. E nós nos esquecemos disso. Só para vocês terem ideia, os pentecostais, depois do século XIX, começaram a ensinar que estudar era pecado. Pegaram 2 Coríntios 3 e começaram a dizer que a letra mata. Não sabendo que ali era a letra da lei, nada a ver com o estudo. O que nós queremos dizer aqui para vocês hoje é que quando eu falo sobre fé por missão,
Agora eu tenho que entender que a Bíblia me prepara para esses dois níveis de fé. A fé para fazer e a fé para sofrer. Vamos lá, diga comigo. A fé para fazer, viver, obedecer. Mas a fé para sofrer, a fé para morrer. Se eu não tiver esse nível de fé, eu não estou preparado. Agora, eu quero que você, quando você chegar em casa, pegue Mateus 10 e pegue todos os líderes religiosos do mundo e pergunte se eles se enquadram em Mateus 10. Daí você vai analisar. Peguem todos os líderes do mundo e pergunte para você mesmo: qual é o líder que está preparado para morrer pelo Evangelho? Há muito personalismo, há muito antropocentrismo na igreja, há muitas nomeações de homens, mas poucos estão preparados para sofrer. E é por isso que eu estou dizendo aqui que esse capítulo aqui, ele não é fácil. Esse tema que eles escolheram aqui, missão por fé, fé por missão, é muito sério, porque aqui Jesus não está prometendo sucesso. Vocês não entenderam agora? O problema, gente, às vezes, um dia desse uma irmã mandou uma mensagem para mim: Pastor Zé, eu fico feliz porque o senhor não tenta enganar ninguém. Eu não passo um evangelho de sucesso. Eu não passo um evangelho de glamour. Vocês podem observar que quase todos os evangelhos que são pregados hoje, qual é a ideia? Deus vai te levantar, Deus vai te levar, Deus vai te fazer um sucesso. Mas o evangelho não é para sucesso. O evangelho não é para nome. O evangelho não é para criar personalidades. Vocês entenderam? O evangelho não é para criar personalidades. Isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui é muito interessante. Vocês que estão me ouvindo aqui, a pergunta é: quem de nós estamos preparados para sofrer pelo evangelho? Será se eu tenho esse nível de fé? É por isso que eu tinha um amigo meu que me ajudou muito lá em Teresina. A minha esposa também conviveu. E ele dizia uma coisa, ele dizia: eu sei que Jesus me ama, mas eu não sei se eu amo Jesus do tanto que ele me ama. Vocês entenderam? Porque nós não podemos questionar o amor de Jesus, porque a Bíblia diz que ele amou. É assim ou não é? Agora eu não sei se eu amo a Jesus ao ponto de eu dar minha vida por ele. Vocês entenderam minhas coisas? E nós temos esse nível de fé. Eu pergunto aqui para vocês. Aí se você ler Atos 20, 24, Paulo diz assim: eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu não tenho a minha vida. Hoje, a minha vida é preciosa. E aqui nesse texto vocês vão ver que Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida, o que acontece? Salvá-la. Esse nível de fé que me leva a estar pronto ou para viver ou morrer. Vocês se lembram de Filipenses 1, 21, 22, 23? Quando Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Quem de nós tem esse nível de fé? Agora é muito fácil. E por que as igrejas lotam? Os americanos, o pastor falou aqui, os americanos não precisam do discurso que a igreja universal dá. Venha para cá, você que está sofrendo, ele não precisa. Eles vivem no mundo deles. Os melhores carros, os melhores hospitais, a melhor saúde, o melhor poder aquisitivo. Dificilmente eles vão querer evangelho. Que é o que acontece também aqui na Itália. Agora tem uma coisa que hoje eu vou pontuar para vocês aqui. Como dizia Agostinho, há um vazio na alma do homem. Ele pode ter o que ele tiver, mas ele tem vazio na alma dele. É assim ou não é? Tem um vazio que o dinheiro não preenche, a faculdade não preenche, o poder aquisitivo não preenche. Só o evangelho pode preencher. Agora a questão é: quem é que está levando esse evangelho, gente? Vocês estão me entendendo? E às vezes pastor Mauro, pastor Edi, eu fico triste, porque é o seguinte: agora mesmo eu estava domingo em um almoço que uma irmã me convidou, mas é minha esposa, e o filho dela me perguntou: pastor, eu vejo que o senhor vai ser confrontado, eu vejo que o senhor vai ser odiado,
Porque você vai na contramão do que a igreja está pregando hoje. Vocês entenderam? Por que eu vou na contramão? É porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O que aconteceu aqui na Europa está quase acontecendo no Brasil. A igreja está entrando numa politicagem, a igreja está entrando num mundo de poderio, e aonde as pessoas vão perdendo porque não estão vendo mais evangelho. E assim como aconteceu aqui, como foram que as universidades começaram aqui? Começaram com teólogos alemães, dizendo que a Bíblia, ela não era a palavra de Deus, só contém a palavra, dizendo que tudo era liberal. E o Brasil, com essa onda de podcast, de toda hora todo mundo falando o que quiser, e outra, eles estão percebendo os líderes que não estão dentro desse viés bíblico, a tendência é enfraquecer, não o evangelho, mas enfraquecer os evangélicos. Porque não estão vivendo a verdadeira fé do evangelho. Esse é o problema. Então, quando nós observamos essa fé por missão, é muito interessante que um obreiro que ele tem essa fé, essa consciência, aí, digo comigo bem forte, ele vai ser provado na sua fé. Na sua fé. Ou seja, quando eu vou para o campo de missões, quando eu vou para o trabalho de missões, eu vou com dois ideais. Levar o evangelho. 2, morrer pelo evangelho. E se eu tiver essa perspectiva de fé, aí eu posso avançar. E o meu sucesso não está em eu ter nada. O meu sucesso não está em eu ser grande, eu ser reconhecido, eu ser aplaudido. O meu sucesso está em levar o evangelho. Isso aqui é muito importante, porque se essa fé ela está dentro de mim, eu quero dizer para vocês que a nossa fé, digam comigo isso bem forte, a nossa fé, ela precisa passar pelo laboratório da experiência. Vamos ler aí, só para vocês terem uma ideia. Vamos ler duas referências. A primeira, Tiago 1:3. A segunda, 1 Pedro 1, versos 7 e 9. Tiago 1:3, qualquer irmão que encontrou, pode ler. Tiago 1:3, depois 1 Pedro 1:7 e o verso 9. Como é que diz? Quem encontrou já pode ler. Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé, Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Está vendo? Vocês podem observar uma coisa. Lá no Brasil tem um teólogo que ele diz que quem mais sofre de depressão são os pentecostais. Agora, eu escutando ele, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu escutando ele, vocês podem observar que hoje a maioria dos crentes são impacientes. Um irmão tem um problema, na hora que tem um problema ele entra em desespero. A irmã tem uma prova, na hora que entra na prova, entra em desespero. Ou seja, eu não sei deixar a minha fé ser provada. Por isso que ela leu ali Tiago, a prova da vossa fé. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui. Quem de nós estaríamos preparados para ter o mesmo nível de fé de Jó? Quem de nós? Aí é muito fácil um pastor, se você tiver fé, pode ser o carro aqui, pode ser o dinheiro. Mas eu estou usando um discurso para alguém que tem mente fraca. Eu estou usando um discurso para alguém que não sabe o que é uma fé verdadeira. E eu, como pastor, não estou ensinando o meu fiel a ter uma fé verdadeira. É a fé que manipula, entendeu? Quando esse Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo, sabe por que ele dizia? Vamos olhar para o contexto dele. Na época que ele vivia, muitos líderes não olhavam para ninguém. E usavam a religião apenas como uma forma de manipular as pessoas. Então, veja que aqui Tiago está dizendo, a prova da vossa fé. Muito mais preciosa. E essa fé, ela te leva a paciência. Vamos analisar. No capítulo 1, verso 20 e 21 do livro de Jó, a Bíblia diz que alguém chegou para Jó e disse, olha, perderam-se os bois, perderam-se os camelos, as novilhas e outra. Teus filhos estavam dentro de casa, veio um vendaval, bateu nos 4 cantos da casa e a casa caiu. Aí só um desastre atrás do outro, um tsunami atrás do outro. Eu pergunto, o que foi que Jó fez? Quando um tsunami, um terremoto, um atrás do outro, uma notícia mais ruim do que a outra, como foi que ele fez?
Jó 1, 20, 21. E Jó se prostrou na terra e adorou e disse: o Senhor deu e Ele também tomou. Se há uma coisa que nós estamos esquecendo hoje, é que Deus é soberano. E quando eu creio que Deus é soberano, esse negócio de soberania de Deus não é tão sério. Quando eu creio que Deus é soberano, eu estou dizendo que Ele é quem está onde? Ele está no controle. E se eu digo que Ele está no controle de tudo, então por que eu me desespero? A minha fé é fraca. A minha fé é fraca. Vamos para Pedro 1, 7 e depois o verso 9. Capítulo 1, verso 7 e o verso 9. Vamos lá. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Sim. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 a 9. Isso, 7 e no 9. Só o 7 e o 9. Amém. Vamos o 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro. Ou seja, Pedro estava dizendo, a fé de vocês vai passar pelo fogo, mas ela é mais que o ouro. Porque vocês sabem que no processo do ouro, o que acontece? Quanto mais fogo, mais purificado ele fica. Ou seja, o crente que tem verdadeira fé, quanto mais prova, ele fica mais como? Mais purificado. Hoje eu duvido, o crente, quanto mais provado, ele começa a dizer: Deus, onde é que tu estás? Eu tenho sido fiel aos dízimos, eu tenho sido fiel às ofertas, eu tenho te buscado. Vamos lá, continue. Parece a prova mais provado pelo fogo, e se enche em louvor e honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Isso. Agora o 9. Alcançado ao fim da vossa fé. Gente, peraí. Qual é o objetivo da nossa fé? Qual é o fim da nossa fé? Qual é o propósito da nossa fé? Está aí no verso 9. Eu tenho que me perguntar: qual é o objetivo da minha fé? Qual é? A salvação. A salvação do quê? Das almas. Por isso que Jesus disse aqui: se vocês não tiverem a fé para viver e sofrer por mim, não adianta nada. Meu Deus. Aí o que acontece? Eu trago a minha fé só para o nível do querer, do ter. Mas eu não trago a minha fé para o nível do sofrer. E aí o apóstolo Pedro, ele termina dizendo: se a prova de vocês, se a fé de vocês, ela passa pelo fogo, ela tem um propósito. Vocês pensam que Deus é masoquista? Dele querer só me ver apanhando e eu sentindo gozo na provação? Não, quando ele diz: tende gozo ao passar pela aprovação, a irmã acabou de ler Tiago, essa aprovação é para purificar vocês dessas coisas mundanas. E levar cada um de vocês a um nível de fé que nem a riqueza, nem o poder, nada lhe domina. Rapaz, que coisa linda, gente. Irmão, tem pessoas que são tão presas à riqueza que aquilo ali é tudo para ele. É o Deus dele. Mas o crente, ou com riqueza, ou sem riqueza, ou na pobreza, ou na doença, ele sabe que tudo vai redundar em glória. Porque ele tem a verdadeira fé. A fé, 2 níveis de fé. A fé para fazer e a fé para sofrer. Vira para o irmão que está do outro lado e diga para ele: você precisa ter esses 2 níveis de fé. Fé para fazer e fé para sofrer. É isso. Se você não tiver esse nível de fé, não adianta. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Então, ontem nós falamos sobre a missão por fé, que aí nós falamos de Jesus percorrendo, Jesus com ação. Você lembra disso? Mas hoje é diferente. Hoje nós vamos falar sobre fé para fazer missões. Vamos lá. Fé na prova, fé na luta, fé no desafio. Por isso que eu disse aqui para vocês, quando a gente lê esse capítulo, ele está dividido em 5 partes. Eu vou falar nesta manhã só de 3 primeiras partes e à noite eu vou encerrar. Mas escute bem, aqui está falando, digam comigo, escolha, capacidade, autoridade. 3 coisas aqui estão orbitando em torno desse texto. Quais são elas? Escolha, capacidade e autoridade. Pronto. Mais uma vez, para não esquecer mais nunca: escolha, capacidade e autoridade. Quando você lê do verso 1 até o verso 4, você tem a escolha.
Mas dentro dessa escolha, do verso 1 ao 4, você tem a capacitação, você tem a escolha e você tem a autoridade. Esse texto que Jesus ensina aos discípulos, ele é um texto, irmãos, que vai falar de sofrimentos que ainda haveriam de acontecer. Eles não tinham acontecido ainda. Inclusive, quando você lê essa missão aqui dos discípulos, muitas coisas não aconteceram durante essa missão deles. Vão acontecer depois. Nós vamos analisar o contexto histórico e cultural. Você tem aqui o ano 70 até 80. Digam comigo, 70 a 80. Ou seja, o que você tem aqui nesse contexto? 70 é o período que vai começar uma grande perseguição para os judeus naquela época. O general Tito vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, mulheres grávidas serão mortas, cerradas ao meio. Então vai vir uma grande tribulação. Depois que Jesus morre e ressuscita, isso aqui vai acontecer. Só que também dentro desse contexto, você tem o poder romano. Quem era que mandava naquela época lá? Era Roma. E aí, se vocês analisarem, Roma não queria rival. Os Césares deveriam ser adorados, os Césares deveriam ser respeitados. E a mensagem do Evangelho, ela vai andar na contramão de tudo isso. Rapaz, é negócio sério. A mensagem do Evangelho, irmão, esse negócio de Evangelho é coisa séria. Por isso que a pessoa, um líder que não fala a verdade, ele vai pagar muito caro. Por isso que Tiago 3, a Bíblia diz, no verso 1, não quereis ser mestres que vocês vão pagar um preço mais alto. Porque alguém que confia em mim, que eu estou pregando aqui, eu posso enganar ele com qualquer coisinha, mas Jesus não enganou. Se vocês observarem, Jesus disse assim: eu vou escolher vocês, quem quiser vir a mim, vem, mas eu vou dizer para vocês o preço que vocês irão pagar em me servir, o preço que vocês irão sofrer em escolher a mim. Aí quando você entra em cena, você tem um poder romano forte, na época era o maior poder, e aí o Senhor Jesus, ele nunca confrontou Roma. Você nunca vê Jesus pregando contra a escravidão. E havia mais de 6 milhões de escravos em Roma. Mas você não vê Jesus pregando sobre a escravidão. Por que Jesus não pregou sobre a escravidão? Porque ele pregou sobre o amor. E quem ama não escraviza ninguém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Por que Jesus nunca pregou contra Roma? Mas ele pregou sobre a humildade. Quem tem humildade não é soberbo, não abusa do poder. Só que tudo que Jesus pregou e tudo que Jesus ensinou confrontava com o que Roma pregava. Confrontava com o que Nietzsche ensinava. Nietzsche dizia: você é uma dinamite, você é uma bomba, você é um leão. Jesus disse: não, sejam humildes. Amém. Vocês podem observar que hoje a maioria das pregações são pessoas que dizem assim: você é uma águia. Já viram isso? Você é uma águia. Você é um leão. Pode observar, a maioria das pregações é assim. Aí o crente se enche. Eu sou um leão mesmo. Aí o que acontece? Quando esse crente está na prova, ele não sabe entender o que é enfermidade para a morte e o que é enfermidade para a glória de Deus. Porque está mal ensinado, gente. Oh Deus, Jesus não. Quem está entendendo? Amém. Aí aqui, o Senhor Jesus vai trazer um nível de fé. Mas qual é a fé que Jesus vai trazer nesse capítulo? Qual é a fé que Jesus vai trazer? Para os discípulos aqui nesse capítulo 10. A fé que sofre. Pronto, só A isso. fé que sofre. Irmão, esse capítulo Glória a aqui, Deus. esse capítulo aqui, ele não tem nada de vantagem para nós, humanamente. Glória a Deus. Porque ele termina, sabe o quê? Jesus dizendo: até os da casa de vocês vão abandonar vocês. Verdade. E ele ainda diz assim: e se vocês amarem, eu vou falar à noite sobre isso, e se vocês amarem mais eles do que a mim, não são dignos de mim. Ou seja, esse capítulo aqui não tem nada da fé que muitos pentecostais ensinam, as igrejas neopentecostais ensinam. Vocês entenderam? Amém. Não tem nada. E aí, por isso que, aí tem pessoas que dizem assim: o pastor Ziel, ele fala isso. É porque é o seguinte, quando você vai ao médico, vocês sabem que tem aquele médico
Aqueles naturalistas. Quando você vai nele, ele diz, ó, esse remédio aqui, se você tomar ele, você vai ficar bom porque ele é bom para isso, 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 isso. Ou seja, um remédio só te cura mais de 30 enfermidades. É assim que eles fazem, não é? Agora, quando você vai no médico, qual é a primeira coisa que ele manda fazer? Mesmo ele estudando, mesmo ele passa logo o remédio, ele manda fazer o quê? Depois do exame feito é que ele diz, ó, você está com essa doença. Aí ele diz, eu vou te passar esse remédio aqui. Ele não engana. Tem dois tipos de pregadores na terra. Meu Deus. Tem um que usa todo o remédio dizendo que você vai ser curado todinho, mas tem outro que mostra o exame para você. Essa não é. Eu gosto de mostrar o exame. Não gosto de... para não enganar você. Então veja bem, nesse capítulo 10, Jesus vai dar uma fé. Mas a fé que ele vai dar é a fé que nos prepara para a missão. É a fé que nos leva a sofrer. Sofrer por Jesus. Não é um sofrer, eu vou sofrer isso para ele me abençoar. Não, é que você tem uma fé tão grande que você não troca Jesus por nada. Nega Jesus, eu não vou negar. O amor que eu tenho por ele é mais forte do que qualquer sistema. E sabe o que está faltando aqui na Itália? Cristãos com esse nível. Sabe o que está faltando aqui na Europa toda? Cristãos com esse nível de fé. Se nós não tivermos, irmãos, a gente vai viver no cantinho da gente, a fé que Jesus vai me abençoar, e aí pronto. Mas vamos analisar. Diga comigo, essa fé qualifica. E eu vou falar 3 momentos que essa fé faz com quem está fazendo missão. A primeira coisa, essa fé me qualifica com autoridade para operar milagres. Amém. Quem crê nisso? Amém. Vocês sabiam? Vamos agora pegar. Se você olha para a Itália, se você olha para toda a Europa, eles têm dinheiro. Você vai nos Estados Unidos, eles têm dinheiro, tem casa, tem um carro que quer. Agora mesmo eu estava um irmão lá nos Estados Unidos me levando para ir pregar na igreja. Aí eu disse, irmão, o que é que tu gosta mais aqui? Daqui. Ele disse, pastor Oziel, olha o carro que eu estou usando. Irmão, não, daquela bichona, toda de luxo. Aí ele disse, pastor, um carro desse aqui eu não uso nunca no Brasil. Eu disse, é mesmo, irmão. Ele disse, eu não uso nunca no Brasil. Eu disse, é verdade mesmo. Não é assim? Aí eu disse, rapaz, Aí as irmãs, mãe, vocês, pastor, aqui eu compro a sandália que eu quero. Eu compro, até tem delas que vão na loja, aí elas compram a roupa e aí mostra lá para o Brasil. Olha essa bolsa aí no Brasil, é tanto. Aí você já tem ela, já tem. Veja como é que nós estamos vivendo. Eu disse para ele lá, eu disse, olha, Deus mandou vocês para cá, não foi só para ganhar isso não. Porque Jesus disse, de que adianta ganhar O mundo e perder o quê? a salvação da sua alma. Pronto, irmão. Então escute bem, pastor, é proibido ter? Não. O Senhor não nos proíbe de nada. Jó tinha tudo ou não tinha? Abraão tinha tudo ou não tinha? Só que eles tinham um diferencial. Olha, a Bíblia diz que Moisés está lá em Atos, lá em Hebreus 11, lá pelo verso 20 a 24. Hebreus 11, 20 a 24. A Bíblia diz, e Moisés deixou de ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. Tem irmão só porque mora na Itália, ele já esqueceu do país dele. Misericórdia. Entenderam minhas coisas? Mas não é só aqui não. Tem irmã que mora lá sai do Maranhão, vai morar no Rio Grande do Sul. Aí pronto, eu não quero mais voltar para o Maranhão. Misericórdia. Irmão, é assim, tem pessoa que se ilude com essas coisas. Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Nós temos que ter cuidado para o nosso coração não ser dominado por coisas efêmeras, gente. Oh, Jesus. E depois da morte, o que acontece? Aí é que vem. Não é isso? Pronto, você pode ter tudo aqui. E depois da morte? Não leva nada. Não leva nada e ainda tem um destino. O teu destino é com Deus ou é sem Deus? É sem Deus. Pois é. Misericórdia. Vocês estão entendendo aqui o mistério? Agora vamos analisar. Jesus olha para esse cenário e aí ele diz assim, eu vou escolher vocês, eu vou capacitar vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos analisar como é que Jesus trabalha a gente. Nesses versos 1 a 4, você tem a escolha dos discípulos. Eu pergunto, Jesus escolheu os melhores
Não. Ah, Jesus escolheu os melhores? Não. Jesus escolheu os mais especiais? Não. Como foi que ele escolheu? Se vocês analisarem, as escolhas de Jesus Cristo aqui, elas não foram seletivas. Ah, eu vou escolher essa daqui porque ela é branquinha. Eu vou escolher esse daqui porque ele é pretinho. Eu vou escolher esse aqui porque ele tem um curso tal. Foi assim? Não. Se vocês observarem, vocês podem ler bem isso, só para vocês verem um detalhe interessante. Aleluia. Quem é o primeiro da lista? Porque tem o texto divide em 3 grupos. 3 grupos. Qual é o primeiro da lista aí no grupo? Simão Pedro. Agora vamos fazer uma pergunta. E esse Simão Pedro era o melhor? Não. Quem negou Jesus? Não foi Pedro? Por que ele está aí na lista em primeiro? Hein, irmãos? Olha, escutem bem. Só para vocês analisar. Aqui tem um colégio. Tem um colégio de 12 jogadores. Tem gente que sabe o nome de tudo que é jogador. Mas se você pegar, ele não sabe o nome dos apóstolos de Jesus. É assim. Agora, você tem um grupo de 12. Quem está em primeiro lugar na lista? Por que Pedro está em primeiro lugar na lista? Mais terrível. Isso. Mais terrível. Porque foi o primeiro que negou. Mas foi o primeiro também que se arrependeu. E foi o primeiro que pregou o Evangelho. Onde quase 3.000 pessoas aceitaram quem? Então Jesus escolheu ele, não era porque ele fosse o melhor. Irmão, Jesus trabalha diferente, gente. É negócio sério. Aí se você analisar, depois você vai... Vamos ver o último da lista. Quem é o último da lista aí? No verso de número 3, né? 4. Pronto. Quem é o último da lista? Está vendo? Então não é à toa que está aqui. Ou seja, o Pedro vai ser o primeiro porque ele é o primeiro que diz: Senhor, eu não presto não, eu pequei, eu te neguei. Aí Jesus diz primeiro, olha, quando ele ressuscita, e diz a Pedro para que ele me encontre, porque Jesus queria mostrar para todos que ele havia perdoado Pedro. Então, Jesus não te coloca na lista porque você é o melhor. Jesus não te coloca na lista porque você é o grandão. Ele te coloca na lista quando você se quebranta, é quando você se humilha, é quando você depende dele. A nossa lista é diferente, mas já pensou se a gente fosse formar um time para bater contra o pecado? Quem a gente iria escolher? Eita, os melhores. Vamos procurar quem é o melhor da Itália. Vamos procurar quem é o melhor de lá dos Estados Unidos. Vamos procurar quem é o melhor do Brasil. Jesus começou com o pior, o mais fraco, o que negou, o que era tímido. Entendeu? É assim que ele começa. E no último está um homem. Porque se você não está pronto para servir, o Senhor nunca te coloca como o primeiro. Você pode até estar no grupo, mas está lá em último. Judas é o último da lista. Então escute bem. O Senhor, quando ele escolhe, ele agora vai qualificar para missões. Então a fé qualifica para a missão. Diga comigo isso, a fé qualifica para a missão. Aí você pode observar, leia o verso primeiro agora, só para vocês terem uma ideia. Vamos ler o verso primeiro. Como é que diz? 10 primeiro, de Mateus. E tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Agora prestem atenção. Deu-lhes Jesus autoridade. Não tem nada nos discípulos. Deus. Vocês entenderam minhas coisas? Jesus. Você não vai com nada do que é seu. Você vai com o que Jesus te dá. Aí vamos entrar agora. Ah, pastor, e a Europa, e a América, e a Itália aqui, Senhor, e a Alemanha. Você sabe o que está faltando, irmão? Deixa eu dizer para vocês. As irmãs são lá da Alemanha. Na época de Lutero, só tinha uma igreja que o poder dela era grande e estava corrupta. Só teve um homem que teve coragem de levar o Evangelho. Vocês sabem qual é o problema? É que nós temos muita gente, eu falei isso ontem, mas poucas pessoas com autoridade de Deus. Entenderam agora? Porque se você tiver autoridade de Deus e for escolhido por Ele, você faz a diferença. A Bíblia diz que Paulo chegou em Atenas e pregou. Alguns creram, mas quem creu lá foi gente da autoridade, da alta elite.
A Bíblia diz que Paulo chegou em Éfeso, está lá em Atos 19, a cidade dominada pela cultura de Ártemis, a deusa do amor, todo tipo de feitiçaria e idolatria. Paulo nunca mandou queimar um livro de bruxaria, mas o evangelho foi tão forte lá, que a Bíblia diz que o povo se reuniu na praça e queimaram todos os livros de bruxaria. Sabe por quê? Era tanto o poder de Deus que até as pessoas queriam imitar Paulo e expulsar demônios. Sabe o que falta para nós aqui? Homens e mulheres que tenham consciência que foram escolhidos e que receberam autoridade. Olha o que ele diz aí: eis que eu vos dou. Como é que diz, irmã? Pronto, prestem atenção. A questão não é ser pequeno, não é ser pescador. A questão não é ser baixo ou alto. A questão é saber: eu fui escolhido, ele me deu autoridade. Jesus. Oh, Deus. Essa palavra autoridade aí, diga comigo: exousia. Exousia. Vamos lá, mais uma vez: exousia. Exousia. Não é dinamis, que está lá em Atos 1:8, é diferente. Exousia, digam comigo: direito de mandar. Força de um exército. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês podem ser pequenos, podem ser insignificantes, mas eu estou dando um poder para vocês. Eu estou dando uma autoridade que vocês mandam. Irmãos, essa autoridade é tão forte que lá em Atos 3:6, a Bíblia diz que um paralítico estava sentado. O que foi que Pedro disse para ele? Eu não tenho? E eu não tenho? Pronto, se cumprir o que eu vou já falar aqui. Mas o que eu tenho? Em nome de Jesus, levanta. Agora escutem bem. Já pensou um homem aqui na Itália, um homem na Alemanha, uma mulher na Itália, uma mulher na Alemanha, escolhida por Deus e com autoridade? E tem pessoas que estão se jogando de prédio, pessoas que estão atormentadas, e chega esse homem de Deus e essa mulher de Deus com essa autoridade. Vocês estão entendendo? Porque, mas eles não vão querer Jesus, porque tem bem, tem casa, mas tem delas aí deles que não conseguem dormir. Há algo em paz. Agora, já pensou um homem com a autoridade de Deus, uma mulher com a autoridade de Deus? Mas eu só posso ter essa autoridade se eu começar a falar, se eu começar a andar, se eu for nos bares, nas ruas, e se a pessoa está naquela aflição e ali tem um homem de Deus com a autoridade do Espírito Santo. Dizer para aquela pessoa: o Senhor te ama, rapaz. Olhar para aquela pessoa e que aquela pessoa não tem nada. Eu falei ontem da mulher do bronzeamento, que o Espírito Santo mandou ela ir lá. Mas nós temos tantos exemplos de pessoas que são médicos, advogados, juízes, que estão com a alma seca, vazios, e que precisam de homens que tenham o quê? Autoridade. Senhor, me dá autoridade. Autoridade para quando eu falar, a pessoa ouvir que eu sou do céu, que eu tenho autoridade dos céus. Irmãos, a Bíblia diz, depois você lê no capítulo 7 e 8 de Êxodo, a Bíblia diz que os feiticeiros chamaram Faraó e disseram: deixa esse povo embora, porque depois que esse Moisés chegou aqui no Egito, nós estamos acabados. Quem de nós está entrando nos bares daqui? Quem de nós está... Olha, lá no Brasil, em São Luís, onde eu moro, principalmente no bairro que eu moro, a onda de violência é grande. Um dia o pastor me ligou: pastor Zé, estão trocando bala aqui, eu vou para o culto ou não? Eu disse: pastor, vou lhe fazer uma pergunta. Se a igreja fechar, quem é que dá esperança para o povo aí? Aí ele disse: é bem, pastor Zé. Aí pronto, depois do culto ele me ligou: pastor, eu fui para o culto, não aconteceu nada. Eu disse: pois é, você que é a esperança. Vocês sabem o que está faltando? Pessoas com autoridade, meus irmãos. Nós estamos com tanto medo, é medo de morrer, é medo de trabalhar, é medo de enfrentar uma pessoa. Agora, vocês pensam que nesse país aqui, aí a pessoa diz assim, eu estava lá nos Estados Unidos, irmão, pastor, eu disse: irmão, mas não tem uma americana aqui servindo, pastor, pensa num povo difícil, e cadê tua autoridade? Irmãos, todo mundo tem problema de alma. Os consultórios de psicólogos estão abarrotados, cheios de pessoas sofrendo. Mas cadê um homem com autoridade? Cadê uma mulher com a autoridade de Deus? E é nessa hora que eu me coloco à disposição, nem que eu morra, mas eu tenho a fé de viver o Evangelho. E essa fé me leva ao campo do sofrimento, ao campo do desafio. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, essa fé, diga comigo, essa fé
ela me qualifica a realizar milagres. Peça para Deus. Senhor, realiza milagre no meu ministério. Para quê, pastor? Para te exaltar? Não. É para levar o evangelho que você prega. Ou seja, irmãos, observe, Jesus diz assim: eu vos dou o quê? Autoridade. Como é que diz? Autoridade para quê? Olha aí, como é que está no texto aí? Olha aí, como é que diz? Olha, leia aí. O verso primeiro, do 10. Tendo chamado seus 12 discípulos. Tendo chamado seus 12 discípulos. Deu-lhe Jesus autoridade. Qual foram as 3 coisas que eu falei que esse texto tem? Escolha. Vamos lá, escolha, capacidade. Autoridade. Os discípulos não eram nada. Pedro era só o quê, irmão? Pedro era só o quê, gente? Era só um pescador que negou ele perante uma criada. Mas agora como escolhido, mas agora com autoridade, mas agora com capacidade, ele prega para uma multidão tão grande, de quase 17 nações, e quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Autoridade. Glória a Deus, aleluia. Irmão, olha, você tem autoridade. Deixa eu dizer para vocês aqui. Quando você tem consciência que tem autoridade, tu não tem medo de demônio. Verdade. Tu não tem medo de bruxo. Verdade. Tu não tem medo de feiticeiro. Tu não tem medo de gente alta. De nada. Moisés chegou, porque naquela época, para se apresentar para o rei, tinha que dizer de qual nação era. E aí Moisés chega e diz que eu quero uma audiência com o faraó. Aí ele diz: mas quem é? Qual é o país? Quem é o teu representante? Tu é embaixador de quem? Aí ele disse: diga que eu sou. Aleluia. Olha, Deus só disse assim, está lá em Êxodo 13:14. O eu sou. Irmãos, interessante que no hebraico, esse ani, eu sou, ani, ele não pode ser usado por ninguém. Mas aqui, o Moisés chega e diz, Faraó pergunta: você está representando qual país? Quem é o teu rei? Ele diz assim: diz para ele que o eu sou me enviou. Pronto, é o nome de Deus. Entendeu? É o nome de Deus, é o poder de Deus. Entendeu, irmãos? Adesso se potete abbassare un po' il volume dalla sala a fianco, grazie. Scusa un attimo, ma c'è stato un passo. Era una chiamata, ma non vedo di più. Entenderam? Então, escute bem, o eu sou. O ani, eu sou. E quando vocês atentam para isso, o ani, eu sou, ele estava dizendo: o Deus que é, o Deus que não altera, o Deus que permanece o mesmo. Amém, Então ele é. Quando você crê que Deus é, você não tem medo de nada. Amém. Sabe o que eu peço para Deus todo dia? Eu já tenho um bom tempo de ministério, mas eu peço para Deus ousadia e que eu não tenha medo de morrer pelo evangelho dele. Amém. Não é assim, irmãos? Eu peço essa autoridade de Deus, porque Moisés vai para Faraó e quando ele chega lá, não tinha ninguém do lado dele e todo o povo judeu escravo. Aí ele entra e diz: o eu sou me mandou aqui. Amém. Mas quando ele diz isso, o Faraó diz: quem é? A pior derrota de Faraó foi essa. Ele diz: mas quem é esse eu sou? Menosprezo a Deus. Mas quem é esse eu sou? Ele disse: ele me enviou para libertar o povo. Diz: quem é você para mandar eu libertar? Irmãos, foi o pior erro dele. Quando ele disse isso, Deus disse: eu vou mostrar para Faraó quem eu sou. E aí, a Bíblia diz quantas pragas ele mandou? Agora eu pergunto a vocês: que níveis de pragas Deus mandou? Deus mandou exército? Deus mandou guerreiro? Só coisinha simples. Mas só coisinha simples que acabou com o Egito. E os próprios feiticeiros chamaram ele e disseram assim: deixe esse povo embora, porque depois que esse Moisés chegou aqui, o Egito está... Tem Moisés na Itália? Tem Moisés na Alemanha? Tem Moisés na Holanda? Essa é a questão, gente. Essa é a questão. Então, em primeiro lugar, o Senhor Deus
Ele quer te qualificar com uma fé que te autoriza a operar milagres. Quem crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Levante a sua mão. Pai, nos dá autoridade. Uma autoridade capaz de quebrar as forças do mal. Uma autoridade que venha romper com os poderes das trevas. Uma autoridade, Senhor, que possa abalar os poderes do inimigo. Quem veio a esta conferência, a este simpósio, Senhor, que saia daqui com autoridade para operar milagres. Em nome de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor não vai te usar. O Senhor não vai te usar com milagres, você querendo provar milagres dentro de igreja. É aqui que eu tenho que entender aonde é que Ele vai operar milagres. Aleluia. Vamos ver. Vamos ler Marcos 16, 20. Rapidinho. Só para vocês terem uma ideia. Marcos 16, verso 20. Como é que diz? Quem encontrou aí? E eles tendo partido. Agora parei. Ontem eu falei das 3 ações de Jesus. Quais eram as 3 ações? Ensinar, pregar e curar. Agora prestem bem atenção. Eu estou dizendo, porque aqui é onde mora o erro. Aqui é onde mora o erro. Eu estou dizendo que o Senhor vai nos capacitar para fazer milagres. Vocês estão entendendo? Mas aqui não tem nenhum versículo dizendo: põe uma placa naquela igreja e diga para o povo vir para cá que aqui tem milagre. Não é nesse sentido. E aqui é onde muitos erram. Olha onde é que os milagres acontecem. Comece de novo. E eles tendo partido. Pregaram por todas as partes, operaram. Para aí. Preste bem atenção. O que Jesus fez ontem que nós falamos? Ensinavam. Não. Antes do ensinar, que eu disse. O que ele fazia antes? Caminhava, não? Prestem bem atenção. E percorria por toda parte. Agora prestem bem atenção. Aqui não está dizendo que é para você ir para um salão e alugar e dizer: venha para cá que aqui tem milagre. Aqui é você fazendo o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Percorria, ensinava, pregava. E em último lugar, e aqui, qual é a primeira coisa que ele está mandando fazer de novo? Agora é a igreja. Percorrer. E depois? E cooperavam. Não, antes. E tendo eles partido, faziam o quê? Em todo primeiro momento vem o quê? A pregação, gente. Porque em Romanos 1,16 é dito: o evangelho é o poder de Deus. Então, em primeiro lugar, ele não quer alcançar o lado emocional. Em primeiro lugar, ele não quer alcançar o lado físico. Ele quer alcançar o lado espiritual, gente. E o lado espiritual se consegue primeiro com a palavra. Aí, tendo eles partido, ou seja, pregando o evangelho, aí o Senhor vai cooperar. Com o que, irmã? Com eles, o Senhor confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Está vendo? Ou seja, não é eu buscar os sinais, é os sinais me seguirem. Por que os sinais vão me seguir? Por que os sinais vão me seguir? Porque eu estou pregando, gente. Olha, elas duas aqui são da África. E eu li de um teólogo que disse que qual a razão de Deus fazer muitas proezas na África? 3 razões. Uma, lá os poderes diabólicos confrontam. São muitos. Segundo, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Esse Evangelho que é o poder de Deus, esse Evangelho que transforma, ele vai receber autoridade para Deus confirmar. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram que quando Paulo chegou em Éfeso, Deus fez muitos sinais. Por que ele fez muitos sinais? Para mostrar que o Evangelho que Paulo pregava não era uma farsa, não era uma filosofia. Agora vamos lá. O que o Michel Foucault pregou na Universidade Francesa? E o Derrida?
E o que o Nietzsche pregou? Loucuras. Agora imagine chegar um pregador e falar a palavra e alguém desafiar ele. Deus não vai deixar ele na mão. Deus vai confirmar aquela palavra com sinais e maravilhas. Quem crê nisso, irmãos? Então, em primeiro lugar, a fé, ela te qualifica para pregar o evangelho. E quando você prega o evangelho com sinceridade, o que Deus faz? Confirma. Confirma. Olha, eu já vi tantas pessoas dizerem assim: pastor Aziel, eu estava em um local, mas a minha esposa, aqui na Europa, e aí uma senhora veio, pastor Aziel, trazendo um monte de presentes para mim, e ela disse, quando foi na pandemia, que eu comecei a ouvir a palavra, Jesus me curou dentro da minha casa. E eu já vi tantas pessoas. Então, Deus não tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso com o evangelho. Vocês entenderam? Deus tem um compromisso com o evangelho. E aonde é que ele vai mostrar o poder do evangelho? Quando você prega. E se você faz a obra, aonde você entrar, o Senhor confirma aquilo ali. Quem crê nisso, irmãos? Irmãos, olha, uma irmã lá no nosso campo, lá da Vila Vitória, eu fui lançar a pedra fundamental e quando cheguei lá o pastor disse assim: nós compramos esse terreno, só que como é grande, a Kézia conhece, e é muito grande o campo, a gente compra e aí compramos o terreno. Eu não sei assim a localização, a gente compra tudo. Depois eu fui lá lançar a pedra fundamental, que é para construir o templo. Quando cheguei lá, o irmão disse assim: pastor, quando eu lhe falei para comprar esse terreno, aqui a igreja não queria, porque lá é forte o poder da droga e do crime. Aí eu disse: é mesmo, pastor? Ele disse: aqui, pastor, a igreja foi contra comprar, mas eu não pedi o dinheiro do senhor? Ele pediu, pois aqui nós compramos. E eu disse que ia ser a congregação aqui. Mas lá era uma boca de fumo, irmão, é onde vende droga. Aí a igreja nem queria ir para lá. E aí no dia que eu fui lançar, ela foi comigo. No dia que nós fomos lançar, lotado de gente a igreja. Aí eu disse: rapaz, ele disse: pastor, não tem ninguém aqui da subsede. Todos esses aqui é de onde a congregação vai ser feita. Aí nós compramos o terreno, ele foi fazer a igreja primeiro, não a igreja física, a igreja de prédio. Ele foi fazer de pessoas, começou a pregar. E aí quando ele terminou, colocar um café para nós, para toda a igreja. E aí uma senhora encostou assim perto de mim: pastor Zé, você está vendo aquela casa ali? Eu estou. Ali é do chefão do tráfico. Eu disse: irmã, é do chefão. E ontem eu fiz um culto lá dentro da casa dele. Eu disse: irmã, não me diga isso, irmã. Ela disse: ontem, pastor. Irmã, eu olhando para ela, uma mulherzinha que analfabeta, sem nada. Eu disse: meu Deus, é o Senhor quem escolhe mesmo. Ela disse: eu fui mais o meu marido, pastor, e eu entrei lá ontem, pastor. E eu comecei a evangelizar ele. E eu sei, pastor, que aqui ele é pesado, ele é quem manda e desmanda. Aí eu disse para ele: olha, se tu não aceitar, meu marido querendo me segurar, e eu disse para ele: se tu não aceitar Jesus, se tu não largar essa vida desgraçada, tu vai morrer e vai para o inferno. Eu disse: mas a senhora disse isso para ele? Ela disse: eu disse, pastor. Irmão, isso é só quem tem a autoridade do Espírito. Resultado, irmãos. Resultado. Hoje, eles estão construindo um templo lá em toda essa boca de fundo. Agora a minha pergunta é: quem de nós tem essa coragem? Irmão, só quem dá é o Espírito Santo. Ela não é. E aí pronto, ela diz: pastor, e eu saí de lá, ontem eu saí de lá, mas o meu marido, pronto, ele até disse para mim: que dia que a senhora vem de novo dirigir outro culto? É só o Espírito Santo de Deus. Ele te dá autoridade. Quem crê nisso? Irmão, não é de novo, não. Atos 1:8, mas recebereis ao descer sobre vós o quê? Oh, aleluia. O Senhor vai te dar autoridade. É por isso. O problema é que às vezes você está aqui na Itália, está ali na Alemanha, está lá nos Estados Unidos, fica com medo das pessoas. Eu tenho medo de falar para esse brancão. É assim, não é? Eu tenho medo. Abra tua boca, rapaz. Quem te dá autoridade é o Senhor. Aleluia. Quem crê nisso? Eu creio. Você crê nisso? Amém.
Agora a irmã leu, e tendo eles partido, não é assim? Eles partiram, pregaram. Primeiro, pregar. O problema nosso é que eu quero que as pessoas venham para cá para me mostrar para elas que Deus está aqui. É assim, não é? Não, vou botar uma placa. Aí eu boto a placa. A mão de Deus está aqui. Venha para cá. Irmãos, vocês querem ver Deus agindo? Vão para o hospital. Amém. Eu tenho um amigo meu, até ela não sabe. Eu tenho um amigo meu que é pastor. Sabe o que ele faz? Ele disse para mim, pastor Aziel, ele foi lá na África participar de um evento, que aí ele disse que foi no culto e o pessoal leva até defunto. No culto. E as pessoas para serem ressuscitados, sim. Não é assim? Sim. Aí ele disse, São ressuscitados para a glória de Deus. e ele disse, pastor Aziel, eu, sabe como é que eu estou fazendo? Eu disse, não, eu toda semana estou numa campanha de oração com ele. Ele mora em outro estado, e eu moro em outro. Ele disse para mim, pastor Aziel, eu vou para as UTIs, e quando eu chego lá, eu quero que Deus me use. Amém. E agora mesmo, ele disse que estava na UTI, pastor Aziel, eu estava na UTI. E eu orei pelo rapaz que o médico disse, não, esse aí está morto. Esse aí está morto. Aí pronto. Aí ele disse que orou, ele já em coma. E orou. Aí ele disse, é o teu servo, pastor fulano, que pede. Aí pronto, ele foi para casa. Passou, foi tempo, quando deu fé, o homem acordou no hospital. Aleluia. E ele só chamava o nome do pastor. Aí o médico ligou, rapaz, tem uma cara que doido chamando teu nome. Aí ele foi lá, quando chegou lá, disse, não, é porque eu quero aceitar teu Jesus. Porque enquanto eu estava em coma, que você orava, eu vi você, vi sua voz, e agora eu quero aceitar o teu Jesus como meu Salvador. Jesus faz ou não faz? O problema é que nós não estamos indo. Eu quero é que as pessoas não. Aí pronto, aluga um salãozinho aqui, aí vem igual o brasileirinho, se converte. Essa é forte, É assim ou não é? Aí pronto, irmãos, eu vou dar uma palavra de Deus aqui para vocês. Olha, vão para os hospitais. Vão para os terreiros. Vão para os terreiros. Você não vai provocar ninguém, não. Mas ali eles estão precisando de alguém que tenha fé, que não tenha medo de sofrer por Jesus. Se eu posso contar um pequeno resumo. Pode. Agora eu estou fazendo um curso, nesse curso eu estou estagiando dentro da área da saúde. E antes que eu saia do meu turno, o que eu faço? Eu faço uma volta dentro do local e vou ver como estão as pessoas. Sim. Tem uma senhora ali que eu fui até ela, conversei com ela, ela contou sua angústia, seu problema, blasfemou um pouco, porque em meio do seu sofrimento, que é tanto, que não é fácil, e eu vou ali porque eu vou ali falar de Jesus para ela. E eu falei de Jesus para ela, e eu disse para ela, olha, toda vez que você pensar em murmurar, mas em italiano, porque quando você pensar em murmurar, ou pensar que não tem mais jeito, lembre que em meio a esse sofrimento seu aqui, tem um ser, que é ele que está fazendo você suportar tudo isso aqui. Ela perguntou, quem é? Eu disse, é Jesus. É Jesus. Então nós temos que evangelizar. Amém. Eu digo sempre para meu marido, eu evangelizo sempre. Isso. Porque, onde eu vou, eu evangelizo. Onde eu vou. Porque olha, eu me lembro. Eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Não tenha. Não, quem se responsabiliza pela palavra, quem é? É Deus. É o próprio Deus. É Ele. É. Olha, tinha uma universidade, era aqui na Europa. Eu Eu me esqueci agora o nome do autor do livro. Mas ele disse que tinha aqui, tipo uma universidade. E esse cara, doutor em filosofia, criticava a Bíblia e Jesus de todo jeito. Mas tinha uma pessoa lá, que tipo fazia café e tudo, sempre ela falava de Jesus para ele. Sempre falava. Aí essa pessoa foi acometida de um câncer. E aí ela começou a ter tédio, a ter tristeza. E aí pronto. E um dia ela estava na casa dela e ela recebeu a visita dessa pessoa que não estava mais trabalhando na universidade. Foi lá. Aí ela disse assim, olha, eu estou nesse estado terminal, tal, falou. Aí ela disse, olha, mas eu posso orar por você? Aí ela orou por ela, e aí ela disse que sentiu tanta paz. Passou um tempo, ela foi embora. Quando foi um dia, esse doutor foi bater na casa dele. Sabe o que ele disse para ele? Ele disse, olha, eu quero só que você faça um negocinho daquele que você fez lá em casa, que era a oração. Que eu senti tanta paz naquele dia. E hoje eu queria essa paz de novo.
Aí ele falou, gente, a alma humana precisa de Deus. Amém. Vocês entenderam? E se nós tivermos essa autoridade, eles vão buscar a presença de Deus em nós. Amém. Agora, tendo eles partido, cooperavam o Senhor. Agora, outra coisa, para me finalizar. À noite eu vou continuar. A fé por missão. A segunda coisa você vai ver aí, do versos 9 até o verso 15. Vamos ler. Eu vou encerrar nessa parte aqui. Mateus 10, 9 e 15. Leiam aí para vocês entenderem. Primeiro nós tratamos qualificado para fazer missões. Agora vamos falar a outra qualificação. Vamos lá. Não, Mateus 10, 9 a 15. não vos provereis de ouro, Uhum. nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Isso. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagais quem neles é digno. Isso. E aí ficai até vos retirardes. Uhum. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém se porém não o for, torne para vós Isso. outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então digam comigo, fé que me qualifica com milagres. Com milagres. Agora digam comigo, fé que me qualifica no comportamento. Aqui, gente, Jesus está mostrando como deve ser o comportamento de alguém que faz algo. Observaram isso? Essa fé me qualifica com o comportamento. Mas que tipo de comportamento aqui? Nunca use o evangelho para seus fins particulares. Entendeu as coisas? Esse é o problema. Esse é o problema. E se vocês analisarem, olha, a minha fé, ela tem que me dar um comportamento, porque se eu pregar e a minha fé não for de um comportamento de crente, desqualifica o evangelho. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Mas aí o Paulo César Lima escreveu um livro, eu não me envergonho do evangelho, mas me envergonho de certos evangélicos. Porque tem evangélico, irmão, que só o diabo, que até tem evangélico, que até a pessoa diz, meu Deus do céu, que diabo é isso? É assim, porque não é evangelho de Deus. Então, olha, verdade. Gente, o grande problema hoje é esse. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, e tem outro problema que eu vejo aqui, eu não sei se aqui, porque pregar aqui é a primeira vez que eu venho aqui, mas se você for na Europa, se você for nos Estados Unidos, vocês sabiam que a maioria dos crentes que moram aqui ou moram lá, aí eles criam trabalho e os outros começam a dividir os próprios trabalhos. Eu não sei se aqui é comum isso. Por exemplo, um pastor me contou lá que ele foi para lá, aí ele vai na imigração, ajuda as pessoas, aí eles ficam ali na igreja, até tirar o documento. Quando consegue o documento, aquela pessoa rompe com ele e abre outra igreja. Eu testemunhei isso na Espanha. Eu vi isso na Espanha, pastor. Não é isso? Eu vi isso na Espanha. Agora preste atenção, já é um grupinho pequeno, E do próprio grupinho pequeno eles fazem o quê? Se dividem. Aí não analisaram. Aí o que acontece? Que comportamento é esse? Que evangelho é esse? Não é grato. Não é grato. Aí preste atenção. Olha, eu estava pregando na igreja desse pastor, porque aqui o pastor Mauro, a pastora Edi, termina o culto, eles têm aquela alegria de levar a gente. E quando terminou, o pastor me levava para a casa dele. Só para a casa dele. Eu até disse para Adriana, rapaz, esse pastor não gosta de sair, não. Ele não gosta de sair, não. Mas como eu gosto de perguntar, eu perguntei para ele.
pastor, por que o senhor não gosta de sair assim? Na hora que termina o culto, o senhor já sai logo. Eu disse, pastor Aziel, eu quero lhe contar uma experiência. Não só uma, mas 2, 3. Ele disse para mim, isso doeu dentro de mim, irmão. Pastor, eu cheguei aqui, eu trouxe uma pessoa para morar na minha casa. E nós compramos um terreno e nós estávamos pagando esse terreno aqui, nos Estados Unidos. Nós estávamos pagando. Aí, de repente, esse líder chegou e disse assim, eu pagando o terreno. Ele disse, me dê minha carta que eu quero ir embora. E ele disse, mas rapaz, você é o meu vice. É o meu vice. Ele disse, não, eu quero ir embora e tal. Só que ele disse que pensava que era coisa da cabeça dele. Morou na casa dele, irmão, não sei quantos anos. Aí, quando ele pediu a carta, o pastor disse que deu a carta, mas quando ele deu a carta, metade da igreja foi embora com ele. Aí o pastor, com terreno para pagar, sem ninguém. Pronto, aí sabe o que o pastor teve? Na mesma hora ele teve um derrame. Teve um AVC, atacou nele. Aí ele disse que foi para o hospital. Aí ele disse, meu Deus, lá no hospital ele até conseguiu melhorar. Aí ele disse, depois saiu, Deus abriu as portas, ele pagou as contas. Aí ele disse, depois disso, pastor Zé, eu fiquei com a tristeza que hoje eu não confio quase em ninguém. Pastor Zé, eu vou só partilhar aqui uma experiência, porque é necessário, muitas das vezes, nós vivemos ou passamos pela situação para podermos ser o testemunho. Porque não só de ouvir falar, mas passar mesmo na experiência. Sim. Vivemos uma experiência agora na Espanha. Nós temos uma pastora, que ela nesse momento está na Inglaterra, e Deus concedeu graça de abrir o ministério na Inglaterra, na Espanha e em Moçambique. E na Espanha ela recebeu, e quando ela recebeu, ela chamou-nos para irmos para lá. Nós fizemos lá um encontro de mulheres, e era uma união, uma fraternidade, mas de repente nós presenciamos uma situação que veio um pastor do Brasil. Primeiramente ele veio fazer um encontro no local, e simplesmente o coração dele entrou a inveja e a falsidade. Ele gostou do lugar, e ele fez tudo por tudo para tomar aquele lugar da pastora angolana. Então, são situações muito difíceis que, com todo respeito aos irmãos brasileiros, mas eu vou dizer aqui uma verdade, a maioria, e falo sem medo, a maioria dos pastores brasileiros que saem do Brasil para virem para a Europa, eles não vêm para pregar o evangelho, eles vêm para ganhar dinheiro. Aí o problema... E é lamentável. Não é só brasileiro não, irmã. Tem os Não, eu estou passando isso na experiência, pastora Ed Pinto. Não, que eu vi girar o mundo gira. Pastora Ed Pinto, estou passando da experiência. Sim, a experiência é verdade. O africano, a maioria Vem dos também. africanos... Ele não quer nem falar a língua do país. Só que, ó... Angola, pastora, porque nós temos que passar aquilo que a gente vive. Vive, é o que a E gente só de já ouvir passou. falar, não é bom, porque às vezes nem todo mundo aqui fala a verdade. É verdade. Estou de acordo, mas O eu e o pastor angolano, Mauro vivemos. Amém. O Vivemos angolano, como? quando ele vem aqui para a Europa e ele faz uma aliança com um pastor brasileiro, ele quer pregar o evangelho. Amém. Mas muitas das vezes ele acaba também por ser corrompido. Corrompido. E acaba por ser corrompido. Mas na íntegra é mesmo pregar o evangelho genuíno. A palavra diz isso. Sim, Está falando. que É o que isso o pastor está pregando, passando para nós está nos hoje. passando, nos passou Isso. ontem e está nos passando hoje. E então, este fermento que entrou em toda Está parte evitando nas toda a nações, e muitos que se dizem ser missionários e não são missionários, pastor, porque é uma missão só da riqueza, não do sofrimento. Por isso que eu disse para vocês que quando Deus começou a abrir as portas para vir aqui, eu estou alertando, porque prestem atenção, eu não venho para cá para fazer agenda. Olha, um dia desse uma pessoa disse para mim, pastor, se o senhor abrir uma igreja aqui na Europa, eu disse, não, eu não estou aqui para isso. Veja bem, vamos ver em Filipenses 1, verso 15, só para vocês terem uma ideia. Filipenses 1, verso 15. Como é que diz aí? Quem encontrou pode ler. Baseado no que nós estamos tratando aqui. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Olha, já nos dias de Paulo, gente, está tudo na Bíblia, olha o que Paulo falou. Alguns proclamam o Evangelho como, irmã?
Por inveja. Por inveja E porfia. e porfia. Outros. Ó, essa palavra porfia que a irmã deu, competição. Primeiro, uns falam por inveja. Irmãos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Billy Graham não foi um grande pregador? Foi. Nunca teve escândalo com Billy Graham. Mas eu tenho que entender que Billy Graham foi levantado por Deus para fazer aquele trabalho. Amém. Mas de repente eu quero ser Billy Graham. Misericórdia. Aí eu começo com o espírito de quê? Que ela leu bem? De inveja. Inveja. Olha, eu fui agora na igreja do David Wilson. Aquele homem tinha uma visão tremenda. Deus abençoou ele com uma visão extraordinária. Mas eu não posso querer ser o David Wilson. É assim ou não é? O problema é que tem gente, vocês podem observar, tem irmão que quando vê um outro pregador, ele quer o sapato dele do mesmo jeito. Misericórdia. Do jeito que ele bota o sapato, até cabelo. Quando o homem falha, misericórdia. Olha, quando no Brasil, quando o Bernardo Jones começou a pregar, ele usava o cabelo aqui. Eu vi, foi muito pregador. Depois do cabelo aqui. Aí pode observar, um usa um cabelo de um jeito, na mesma hora todo querem usar o cabelo do mesmo jeito. Pregando por inveja. Você não tem que ter isso. Por inveja, o que mais? Porfia. Por briga, competição, eu vou ganhar mais. Vocês viram que o apóstolo São Paulo disse assim: eu não quero pregar aonde outros já pregaram. Agora eu vou pegar aqui a palavra dela. Vocês se lembram que eu citei ontem aqui? Amém. Eu citei ontem aqui Peru, eu citei aqui países da América Latina. Por que eles não vão para lá botar igreja? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem pobreza. Verdade. Verdade. Pobreza. Então, o problema, por isso que eu dei ontem aqui, irmã Kézia, eu dei um exemplo aqui, nós estamos desde a época, minha esposa que sabe, desde a época que nós chegamos lá, nós estamos mantendo missionário lá no Peru. Agora, todos os missionários que estão no Peru, quem é que sustenta? A nossa igreja. E o que que vem do Peru lá para o Brasil? Nada. Nada, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Porque lá, o interesse meu, da igreja, é de ver pessoas sendo salvas. Salvas. Aí a pessoa diz assim, pastor, a gente diz assim, eu já desisti do Peru, que lá não dá nada não. Não dá, é dinheiro, mas dá vidas. Amém, Jesus. Vocês estão entendendo? Aí o que ela Não é fala? para nos dar dinheiro, mas é para salvar Para almas para salvar. Cristo. Aí o que acontece? Paulo já estava dizendo isso. Alguns pregam por inveja, outros pregam como irmã, por porquia. E o que mais? Outros, porém, o fazem de boa vontade. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Quando você vê um obreiro fazer de boa vontade, quando ele está lá, ele não quer prata, ele não quer ouro, ele não quer fama. Vocês entenderam? Ele está pregando o evangelho para ver vidas sendo Salvas. sendo salvo. E outra coisa, irmão, aí tem irmão que diz assim, irmão, o que importa é que, Paulo está dizendo o que importa, Paulo diz, não, esses que usam assim, Paulo diz que o Senhor já reservou juízo para Lugar eles. deles. É isso. Agora os sinceros serão recompensados. Amém. Amém? Então, a fé, ela me qualifica a viver um evangelho de um comportamento de um santo. Amém. Irmão, não posso escandalizar o evangelho. Verdade. Porque a Bíblia diz em Lucas 18, ai daquele por quem vem o escândalo. Então eu não posso escandalizar o evangelho. Agora eu vou resumir. Vocês se lembram quando a gente lê, depois você vai ler em casa que eu não vou ter tempo aqui, mas quando você lê 1 Samuel 12:3, que o pessoal rejeitou Samuel, vocês se lembram do povo que rejeitou Samuel? O que foi que Samuel disse quando foi sair? Ele disse assim, 12:3, 1 Samuel 12:3. Quando ele foi sair, ele disse assim, eu estou indo embora porque vocês me rejeitaram. Aí ele diz, mas digam, de quem eu tomei um jumento? De quem eu tomei algo emprestado? Não está aí, mano? Como é que diz? Lê aí. Só para vocês observarem. Isso aqui é postura de um homem de Deus. Glória a Deus. Postura de um homem de Deus. Glória a Jesus. Postura de uma mulher de Deus. Como é que diz? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Testificai contra mim perante o Senhor. Se levante aqui diante de Deus. E perante o seu ungido. E perante eu que sou ungido do Senhor. A quem tomei o boi. De quem eu tomei um boi. Quando ele está usando essa linguagem, irmão, de quem eu peguei um carro importado. Você entendeu? De quem eu peguei uma BMW. Vai. A quem tomei o jumento. De quem eu tomei. Porque naquela época a riqueza era essa daí. Na Bíblia a riqueza era essa daí. Era um boi, era um jumento. Você não viu lá em Jó? Quando aí, mas meus bois, meu jumento. Aí ele está dizendo, de quem eu tomei um jumento? O que mais, irmão? A quem defraudei. Quem eu defraudei? Quem eu roubei aqui? Levante alguém que eu roubei e me diga. A
a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, com ele encobri os meus olhos. Se levante alguém aqui que eu usei o meu poder de juiz para me defraudar alguém, ou então se levante alguém que eu oprimi com o meu cargo, com a minha autoridade de líder. Diga vocês. Aí ninguém teve. Não tinha ninguém, porque ele tinha vida. Os filhos dele não prestaram. Os filhos de Samuel não prestaram. Mas Samuel diz, testifica contra mim. Vocês entenderam? Eu preguei agora recentemente, e aí, não sei quem fez um recortezinho e botou lá, eu falando do ungido. Que hoje tem irmão que diz assim, não toque na minha unção. Não é assim? Na tua unção eu não posso tocar, mas na tua sem vergonha eu toco. É assim, não, na tua bandidagem eu toco. Eu tenho que denunciar a tua bandidagem. Porque tem gente que diz assim, olha, que quando a Bíblia diz assim, olha, quando a Bíblia diz que Davi não tocou gente, a Bíblia diz que Davi disse assim, Deus me livre de eu matar. Não foi assim? Sim. Mas o Davi questionou Saul. Olha o que ele disse. Da Saul, por que tu anda atrás de mim? Eu sou um cão. Eu sou uma pulga. E por que você acredita nesses homens que ficam inventando história para dizer que eu sou contra ti? Ou seja, uma coisa é eu querer matar alguém. Agora, outra coisa é eu querer denunciar atos errados. E Deus nunca legalizou. Olha o Samuel. Samuel fez se levantar e disse, testifiquem. Digam vocês quem eu roubei, quem eu oprimi, quem eu defraudei. Irmãos, Deus me livre de eu pegar de uma igreja 30 salários. Eu não tenho coragem de fazer isso. A verdade é que ninguém quer servir. Querem ser todos servidos. Pronto. Aí vamos analisar. Esse aí foi um. Mas depois você vai ler, quando você chegar em casa, você vai ler Atos 20, 33. Atos 20, 33, Paulo diz assim, de quem eu cobicei prata? De quem eu cobicei ouro? Um dia teve e ele até amigo meu, não vou citar o nome dele, até um amigo meu, ele pregando, aí ele começou a revelar, começou a falar um bocado de coisa, e eu aqui fiquei ouvindo. Quando terminou, ele disse assim para mim, pastor, agora com o que eu revelei aí, deixa eu tirar a oferta. Aí eu disse, se sente, pastor, se sente, me deu o microfone. Que Deus é esse que eu quero usar revelação e adivinhação para tirar dinheiro de Deus? Aí sabe o que está mostrando? Está mostrando que não há pureza no coração. Irmão, é muita coisa. Por isso que aí tem gente que se zanga. Tem gente que não gosta de mim. Se zanga, eu não estou nem me importando. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser fiel com o compromisso da palavra. Não é isso, irmãos? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Agora você quer ver pior? Ó, eu citei 2 homens aí, tem vários, mas eu citei 2. Um no Velho Testamento, como é o nome dele? O primeiro que eu citei, que não quis nada de dinheiro, não oprimiu ninguém, Samuel. E o segundo? Paulo. Em Atos, Paulo diz, eu não cobicei de ninguém prata. Irmão, já vi pastor, já vi obreiro, e na hora que ele vê a pessoa com um terno bonito, ele diz, esse terno aí não dá para o profeta? Irmão, misericórdia. É assim. Tem um relógio desse aí. Será que o irmão não tem coragem de dar para o profeta? Sou mesmo Deus. Isso aqui, olha, irmãos, isso é tão sério. Deixa eu dizer para vocês aqui. Olha, eu estava pregando em um estado. Eu estava pregando em um estado. Aí um irmão disse assim, pastor Zé, o senhor fala muito? Deixa eu lhe contar essa. Ele disse para mim que um homem chegou na casa dele e aí disse assim, é aqui que mora o empresário fulano de tal? É. Aí ele desceu no carro. Eu sou o pastor fulano de tal e agora há pouco Deus me revelou seu carro, chassi tal. E aí, pronto, falou tudo. Olha, isso é sério, escute isso. É sério. Aí ele disse, se o Senhor manda eu te dizer que é para você me dar esse carro. Irmão, ele falou tudo e o irmão tinha acabado de comprar a SW Passo. Novinha estava na garagem, pois o irmão já ia pegar o documento. Já, porque ele disse tudo, ele disse o nome do irmão, falou o chassi, e ele não conhecia o irmão. É espírito da adivinha, pastor? É. Aí pronto, aí tudo bem. Quando ele foi pegando o documento, aí a esposa dele disse, o que é isso aí? Mulher sabe? O que é isso aí? Não é porque Deus revelou aqui para o irmão. Aí ela disse, não, rapaz, faz uma prova.
Gideão não fez uma prova? Ele disse, como assim? Faça uma prova para Deus. Ele disse, mas eu vou fazer. Diga para ele o seguinte, diga para ele que você vai dar o carro. Mas tu não tem um irmão teu que é aleijado? Ele disse, tem. Pois faça o seguinte, diga para ele que você vai levar ele lá na casa do irmão, que é uma prova, que se Deus mandou ele dar o carro para você, você vai dar. Mas você quer uma prova de que o seu irmão vai dar. Confirmação que Deus dá negócio. Ele disse, é mesmo. Aí ele chegou e disse, irmão, a minha esposa teve uma ideia boa e eu concordo com ela. Se Deus diz que é para o senhor eu dar o carro para o senhor, eu quero uma prova. Meu irmão é aleijado e ele está ali na casa, eu quero ele levar lá. Aí ele disse o seguinte, não, eu vou pregar aqui no culto, depois do culto eu vou lá. Até hoje nunca apareceu nada. Entendeu? Então, irmãos, a pessoa tem que entender que tem muitas dessas coisas, sim ou não? Agora, só para você entender, leia aí, para me encerrar aqui. 1 Timóteo 6, verso 9. À noite a gente vai continuar. 1 Timóteo 6, 9. Seis, verso 9. Como é que diz? Jesus, aleluia. 1 Timóteo 6, 9. 1 Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos Os que querem ficar ricos, caem em tentação tá vendo? e cilada, e em muitas concupiscências Tá vendo? insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Irmão, trabalhar é uma coisa que você pode enricar, sim ou não? Sim. Agora, querer ser rico. Na custa dos outros. Aí a irmã acabou de ler aí. Cai em várias tentações. Gente, esse é o problema. Agora, Jesus, quando ele pegou aqui, ele disse, quando vocês forem fazer missões, não vão nesse espírito. Não leva nada. Quando ele diz não leveis bolsas, Nada. alforjes, ele está dizendo, não sejam Não egoístas. se apegam com as coisas da terra. Não se apeguem a isso. Vocês têm uma missão maior. A missão de vocês é levar o Para o Evangelho. reino. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, que o Senhor te qualifique com essa fé. Seja o teu nome, Jesus. À noite nós vamos fechar esse texto, mas como nós estamos tratando disso, eu falei só de dois aspectos. À noite nós vamos continuar falando disso. Fique de pé. Pai Santo, Pai querido. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui neste hotel com essas pessoas que vieram até aqui porque nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos na missão do Evangelho. E estamos falando, ó Pai, da fé que nos leva a sofrer pelo Evangelho. A fé, ó Pai, que não abusa do poder de ninguém. A fé que não rouba nada de ninguém. Mas uma fé que quer levar o Evangelho puro para as pessoas. Eu te peço aqui agora, Senhor, dá autoridade a essas pessoas que aqui estão, que não tenham medo do poder das trevas, nem do inimigo, nem do maligno, mas que tenham autoridade para desfazer as obras do diabo. Nos usa com poder e autoridade, Pai. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém, Deus abençoe. amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Potete sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Essa palavra, quero também dar um testemunho, né? Amém. Compartilhar com você. A palavra que nós ouvimos, né, é de sofrer pelo Evangelho, sofrer pela missão. Né? Quando nós fazemos missão, tem que ser preparado Amém. e tem que ser botar na conta de sofrer, né? Amém. E me estava perguntando assim quando o pastor falava, toda vez que eu encontro uma pessoa e não falo de Jesus para ele, me pergunto se eu quero sofrer pelo Evangelho. Porque às vezes você encontra a pessoa, né, e você fala, como falou, mas aquele me trata mal, depois responde mal, porque eu falo de Jesus. Tem um pouco de medo, né, da reação da pessoa, né, porque você não conhece, você é uma pessoa desconhecida, assim, né. E essa palavra me tocava no coração, porque eu quero sofrer para Jesus, até de aguentar a sua reação. É claro, uma reação
normale, non è che mi fa bater, né? Ma uma oração também de falada, porque às vezes as pessoas reagem de uma maneira muito forte de falar, né? Mas eu me pergunto, eu quero sofrer quando encontro a pessoa e eu falo, não falo, porque pode reagir mal. Esse é um assunto. E também o outro que quero compartilhar, que nós não devemos ser contra, eu já falei, contra eles, não devemos falar de Jesus para eles. Sim, desejo de ser contra, não, porque você vai que vai, mas nós precisamos falar de Jesus. Pedro falou de Jesus e as pessoas se convertiam. Amém. Esse é um ponto, e finalizando e agradecendo a Deus por tudo que nós podemos fazer, cada um de nós. Amém. Não precisamos muito conhecimento. Claro que o conhecimento ajuda, porque, como eu falei, aqui na Itália tem muita cultura, muito ajuda, mas o Espírito Santo, a palavra diz que Ele dirá a palavra que nós devemos responder e falar. Só se desejamos fazer isso. Eu agradeço. Pastora Edi, tem alguma coisa que eu esqueci? Em nome de Jesus. Não? Até, sim, é o pastor. Para quem vai, duas irmãs vão sair antes, né? Também. Sim, vem, irmão. Glória a Jesus. Pastora Edi, somente eu é que vou. Ela fica até mais tarde, né? A apóstola, eu chamo de apóstola, mas pastora. Pastora vai vir, vai embora antes, mas vai ficar com a gente um pouco, primeira parte, né?